É realmente uma alegria muito grande saber que você veio aqui para estudar comigo a lição de número 2 dessa série de lições Homens dos quais o mundo não era digno. Neste contexto da lição número 2, ainda estamos estudando sobre a pessoa de Abraão e o título da nossa lição é A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Este é o vídeo tradicional deste canal e para você que é novo por aqui, muito bem-vindo. Nós compartilhamos na descrição do vídeo este roteiro aqui, que é um roteiro bastante didático, com textos bíblicos adicionais àqueles que estão centrais desta lição, que nós possamos assim estudar este assunto. Vamos aos 3 tópicos que nós propomos para o estudo dessa lição: as escolhas de Abraão, as consequências das escolhas de Abraão e os altares de Abraão. Neste caso desta lição, os tópicos estão praticamente iguais aos tópicos da nossa revista. O primeiro tópico, portanto, as escolhas de Abraão, subdividimos da seguinte maneira: a escolha da separação, a escolha da generosidade, a escolha da aparência. Capítulo 13 de Gênesis, nós vamos encontrar a escolha da separação e é o evento que está no texto da leitura bíblica em classe do nosso estudo. É a história do momento que entre Abrão e Ló, seu sobrinho, eles tiveram que separar-se. Vamos ler o texto, capítulo 13, portanto, do versículo 6 ao 8. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então nós vemos o porquê da contenda, do problema que teve que culminar com a separação entre eles dois. O fato é que você conhece a história, na leitura que continua com a história, que Abraão decidiu que não deveria continuar desta maneira, e o porquê está escrito aí. Eles tinham tantos gados que acabou causando confusão pela área para conviver com tudo isso aí, entre os pastores de um e os pastores de outro, e a realidade dos gados que talvez já estavam se misturando, ou comendo a comida de um lugar que, enfim, dando problema por ali, e por causa disso começou a haver uma rixa que podia se tornar cada vez maior. Abraão, vendo isso, ele entendeu de propor para Ló esta separação. Cada um vai para o seu caminho e até deixou Ló, como nós vamos ler a seguir, escolher o caminho que ele quisesse seguir. Neste mesmo contexto, Atos capítulo 15, 36 a 39, e antes de nós lermos, eu quero dizer que no nosso canal nós temos a lição comentada, que eu leio o texto da leitura da nossa revista e eu vou trazer algumas ideias de como interagir com a classe a partir destes temas, uma vez que este estudo do trimestre não é muito teológico, mas muito mais aplicado na nossa vida. Então essa interação eu trago na lição comentada, mas eu quero dizer já para você que o roteiro da lição comentada eu vou deixar em cada uma das lições tradicionais, porque eu usaria na sala de aula a lição tradicional, é o que eu tenho usado pelos últimos 30 anos que eu tenho ensinado na escola dominical, e usaria as perguntas, os questionamentos que eu coloco na comentada. Então, se você não quiser assistir toda a lição comentada, eu vou deixar já o roteiro com as perguntas que são sugeridas aí para você baixar e usar à vontade. Atos capítulo 15, 36 a 39 diz aí: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então nós vemos um outro exemplo aí, prático, realístico, que eu não imagino que alguns de nós que estamos ensinando a escola dominical possamos entender esse assunto de muito gado. É mais fácil nós entendermos 2 obreiros que se pegaram no melhor dos sentidos quanto à decisão de levar um terceiro companheiro nesta viagem missionária. O que aconteceu é que na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles levaram Marcos com ele, este Marcos aí que eles estão falando dele agora. E o sujeitinho, logo que começou a viagem, desistiu, deu para trás. E foi embora.
simplesmente abandonou o time. E agora, na história da segunda viagem, ou seja, quando eles estavam entendendo que seria bom eles viajarem de volta e encontrarem as igrejas de volta, e com certeza, segundo a história, caminharem ainda mais na pregação do evangelho, Barnabé diz, olha, vamos levar Marcos. E Paulo diz, não vamos levar Marcos, eu não entendo que seja boa. E nós vemos aí que houve uma separação. Então, separar-nos é uma posição bíblica. É uma posição lícita, biblicamente, eu diria em minhas palavras, que nem sempre convém, mas que há momentos que convém. Amém? Nós encontramos no texto de Abraão que ele decidiu, entendeu que o melhor para a convivência deles, para o bem deles, era separar-se. Nós já temos entendimento pela lição passada que Ló, junto com Abraão, não era o plano perfeito de Deus. Amém? Então nós estamos juntando as peças aí. E agora essa separação, na verdade, não era contrária, não só não era ilícita para Deus, era em verdade favorável. No caso de Paulo, também nós vemos que este desajuste aí, primeiro nós como seres humanos entendemos que isto pode acontecer conosco, com homens de Deus. E veja que nenhum dos dois deixou a obra, mas tampouco continuaram fazendo a obra juntos. Este tipo de decisão não deve ser tomada levianamente, mas em alguns casos é melhor separar, cada um tomar o seu caminho e ambos entendendo e fazendo a vontade de Deus, submetendo-se a Deus, do que caminharem juntos em peleja, em falta de comunhão. Ao eles se separarem, um, entre aspas, deu a bênção ao outro, ou seja, nós continuamos, não houve ódio, não houve cisão, simplesmente ambos os missionários seguiram fazendo a obra de Deus em caminhos distintos. Então é um aprendizado grande para nossos dias, para a nossa vida, que eu volto a dizer com o cuidado de que nem sempre este é o querer de Deus. Essa não é a primeira escolha, quando eu olho não só para o caso de Paulo, mas para a Bíblia como um todo. Ao mesmo tempo, eu olho que Paulo muito rapidamente chegou a essa conclusão, bem como Abraão muito rapidamente chegou a essa conclusão. Isto nos vai abrir os olhos e nos fazer entender que algumas vezes a separação, ela é necessária e às vezes até é a vontade de Deus, com propósitos que somente Deus sabe para os quais estão sendo feitos. Segundo subtópico, a escolha da generosidade. Gênesis 13, 9 diz: Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, depois daqueles versículos que nós lemos, do 6 ao 8, vem a proposta de Abraão. Então, primeiro ele disse, olha, não é bom que a gente fique brigado, tenha problema, é que esse assunto possa escalar a um problema maior. Vamos nos separar. Mas a proposta de separação, ele não disse, olha, isso tanto, vamos tentar fazer justiça aqui humana, tá, o melhor daqui para você, esse aqui é uma metade para mim, e etc, para ninguém sair ganhando, perdendo. Isso seria boas palavras para que houvesse justiça humanamente. Mas ele agiu com uma generosidade ímpar, com uma proposta que alguns de nós diríamos, é bobo demais esse cara. Como ele pode fazer isso? No entanto, o que eu entendo desta proposta e da posição de Abraão é uma dependência total de Deus. É aquele tipo de coisa que, se Deus está conosco, é uma fé que diz assim, se Deus tem o melhor para mim, eu não sei qual é o melhor caminho, eu sei qual é o melhor da aparência. E foi o que logo caiu matando em cima. Mas eu não conheço ainda a vontade de Deus, então eu vou deixar Deus agir. Irmão, isso é fé que eu pergunto, quem de nós tem esta fé? Assim que eu leio, lendo a lição, estudando a lição, trabalhando na lição comentada e agora trazendo essa aplicação, essa seria a minha leitura deste texto. Atos capítulo 20, versículo 35, diz, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então Paulo aqui,
ele explica uma virtude que ele indiretamente ou diretamente está dizendo pertencia a Jesus, foi ensinada por Jesus, não só o trabalhar, mas ao mesmo tempo que se trabalha, que já é dar de si mesmo, ainda auxiliar aqueles que possam estar em condições mais difíceis, porque aí vem o contexto do entendimento do coração. É melhor, é mais bem-aventurado, é mais feliz, é mais bem visto diante de Deus o dar do que o receber. Então, se Deus te colocou numa posição que você pode dar e você dá, é uma bem-aventurança, é uma bênção. Nem todos os tempos na nossa vida nós podemos dar. Eu já vivi tempo de poder dar e já vivi tempo de não poder dar. E já vivi tempo de necessitar de receber. Ambos, ou na verdade esses 3 ocasiões, têm as suas próprias dificuldades. Mas aquele que é dependente de Deus, ele aprende em cada uma delas. Na lição passada eu trouxe o texto de Filipenses capítulo 4, Paulo falando isso, olhando para trás na sua jornada e entendendo que Deus o permitiu viver dias de abundância, dias de escassez, e ele conclui dizendo, estou treinado, estou amadurecido em todas estas circunstâncias. João capítulo 3, versículo 30, ainda diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa palavra, se você se lembra, eu sei que se lembra de João Batista, quando falaram com ele, olha, Jesus, aquele que você batizou, tá por aí agora, tá batizando, o pessoal, tá todo mundo indo atrás dele. E ele, que já tinha falado sobre a pessoa de Jesus, quem era esse Jesus, ele veio ser o precursor, ele veio preparar o caminho, mas ele agora, depois que depois que o noivo se apresenta, todo o resto é resto. Aleluia. Então, disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, essa generosidade de João Batista tinha um propósito, inclusive profético, era um propósito de Deus diretamente para o assunto, e ele não tinha, eis aí a questão, ele não teve problema com isso, porque o cutucar dos seus discípulos era para que ele tivesse inveja, é para que ele fizesse alguma coisa, porque parecia injustiça, você está aí lutando no ministério há tanto tempo, agora vem esse aí, parece que está roubando todo mundo de você. A perspectiva deles era humana, mesmo dentro do reino de Deus. Será que nós entendemos? A perspectiva daquele que caminha na direção de Deus, que tem a revelação de Deus para a sua vida e o seu ministério, ele sabe que ele não precisa brigar. Tá aí, Abraão sabia que ele não precisava brigar. Este é o lugar da fé de quem confia em Deus e sabe que Deus tem o que tem para a sua vida. É o melhor porque é o chamado para ele. O chamado de João Batista foi super curto o ministério dele. Morreu cedo e morreu de uma forma que aos olhos humanos, mas o próprio Jesus falando sobre ele falou, nunca houve profeta como João Batista. Aleluia. Então o peso das coisas espirituais não tem o mesmo que as nossas vistas e entendimentos humanos têm. E é uma pergunta interessante para nós. Como nós temos guiado a nossa vida? Num contexto, num entendimento espiritual? Buscando entender do Senhor qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado? Me lembrei agora, porque estou terminando um curso sobre Atos dos Apóstolos, no final, na despedida de Paulo, sobre os irmãos ali de Éfeso, e quando logo depois alguns vêm de Jerusalém, Ágabo, de Jerusalém, e os irmãos sentem, porque a coisa em Jerusalém estava muito pesada, estava difícil lá, politicamente a coisa estava muito pior do que em outros tempos, inclusive. E eles disseram, sentiram no coração, Paulo, não vá para Jerusalém. Mas Paulo entendia de Deus de ir para Jerusalém. Para completar, Ágabo veio, um profeta, tirou lá a história do cinto, né? E etc. E falou que ele em Jerusalém seria preso, seria levado. Aí os irmãos ainda mais fortes disseram, não vai, Paulo, está vendo, até Deus está... E ele disse, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão entristecendo o meu coração? Se eu já falei que importa que eu vá, ou seja, em outras palavras, se eu sei que este é o projeto de Deus para a minha vida, se Deus tem propósito em eu passar por lá, eu estou pronto. Ele disse, eu estou pronto a ser preso, eu estou pronto até morrer. Aleluia! Quantos de nós têm o chamado de Deus como prioridade, como alvo,
que não importa o que aconteça agora, as pessoas que não têm esta visão, esta revelação de Deus, entendem e veem as demais coisas acontecendo somente humanamente. E é justo. Eles não têm que entender. Nós é que temos cada um, e cada um tem o seu. A convicção. Agora, a convicção de Paulo é essa. Se Deus está comigo, ele vai cumprir. E eu sei que ele está, ele me falou, ele tem me guiado, e eu sei que eu tenho que ir para lá. Ele vai me ajudar, ele vai estar comigo. Ele vai, como teve quem olha, um obreiro que viveu esta experiência com Deus, ele olha para trás, ele sabe. O Deus que esteve comigo até aqui, que fez as promessas, que cumpriu cada promessa, ele vai estar comigo. Então, ele estava seguro, mesmo que Deus estava já revelando das tribulações, ele estava pronto a passar por tudo que Deus tivesse para a sua vida. Vem mais uma pergunta para nós. Será que nós estamos prontos para colocar na mão de Deus e viver aquilo que Deus tem para nós? Que às vezes são agradáveis, somente o agradável é pregado nos púlpitos, nos grandes encontros, nas pregações que se ouve, mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo a realidade. Esta não engana, este Deus que tem poder para todas as coisas permite a realidade que Abraão viveu, a realidade que Paulo viveu e os demais também. A escolha da aparência. Gênesis 13, 10 e 11. O texto diz: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Este texto mostra claramente que a decisão de Ló foi tomada pela aparência. Quando ele viu aquele campo frutífero, bonito, ele disse: é para lá mesmo que eu vou. Ele não pensou no seu tio também, porque ele não foi um pouco generoso. E é uma realidade que eu e você muitas vezes ficamos frustrados, para não dizer enervados com isso. Nós tentamos ser justos e às vezes até ser santos como Abraão, generosos de deixar a pessoa escolher. E nós vemos esta realidade do coração do ser humano, que é sempre buscar o melhor para si. Sem, neste momento, quantos de nós já passamos por experiências que na hora H de alguma coisa, ao invés da pessoa dividir, ao invés da pessoa pensar em você também, entender que você é humano, e isso acontece, irmão, até em família, irmãos carnais. Deixa um pai e uma mãe falecer e deixar a herança que você vai conhecer quem são os irmãos e as irmãs. Na hora da herança, cada um vai com o seu garfo para tirar a maior parte, sem piedade um dos outros. Na maioria dos casos, claro que não estamos falando de todos. Mas vemos em Ló uma característica comum a nós como seres humanos. Por que que ele não quis ser justo com seu tio? Que tinha permitido ele estar, tinha trazido ele e estava tão abençoado por estar com o seu tio. Então, a aparência. Lembrei-me, enquanto li este texto, do caso de Satanás com Eva falando e mostrando sobre aquele fruto. As palavras de Satanás fizeram com que Eva olhasse para o fruto e achasse aquele fruto, vamos usar nossas palavras, mais bonito, mais charmoso do que necessariamente ele era. Porque diz que ela viu isso no fruto agora. Até aquele momento ela não tinha. Ela simplesmente olhava para aquele fruto, era proibida aquela árvore e pronto, e acabou. Mas depois de todas as palavras de Satanás, ela olhou de uma maneira diferente. Eu quero lembrar para você que Satanás, que é o mesmo, o enganador, como disse Jesus dele, o mentiroso desde o princípio, ele continua com essas mentiras. Ele continua, inclusive, criando um reino de Deus para nós, a venda do reino de Deus. Porque o reino de Deus verdadeiramente, ele está disposto aqui. Esta revelação de Deus, ele não pode mudar. Aleluia! Mas ele cria um marketing atual para o reino de Deus que nos faz ver determinadas coisas de maneira diferente. E me entristece, me dói o coração ouvir dos crentes, ver os crentes olhando para determinadas realidades deste mundo com uma ótica que eles compraram de alguém que soube falar e vender muito bem,
e eles estão vendo de uma maneira diferente, e eles estão indo atrás da aparência. Esta ótica te faz ver riqueza, te faz ver prosperidade, te faz ver uma suposta bênção, te faz ver uma suposta perfeição de Deus, um suposto mundo melhor liderado pelos crentes que devem tomar as posições deste mundo. Todas estas palavras, toda esta visão não é desta revelação. É alguém que sabe que o homem gosta do mais bonito, como Ló, de alguém que sabe que ao conversar com o homem, como ele conversou com Eva, ela vai ver de uma maneira diferente. Ele sabe que funciona e, infelizmente, tem feito a mesma coisa. Lucas capítulo 12, versículo 18 a 21. E disse, farei isso. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aquele homem que Jesus estava ensinando nesta parábola, tendo muito, ele não agiu como Ló, querendo dividir, querendo entender, colocando nas mãos de Deus, perguntando o que fazer, como aconteceu naturalmente com a igreja primitiva que agia na dimensão, na proposta do Espírito Santo no seu coração. Ninguém teve que pedir naquela época, não. Hoje, misericórdia. Se pedir é crucificado, se não pedir, faz o quê? Ninguém pode pedir, ninguém pode ensinar sobre dízimo, não pode mais nada. Mas naquela época nem precisava. O que aconteceu? Você lembra? O pessoal trazia quem tinha, como eu disse. A gente passa tempo na nossa vida que a gente tem o que dar. E tem tempos que não tem. Mas todo mundo que tinha o que dar tinha prazer em abençoar para que não houvesse falta entre os irmãos. Porque a visão, na época, que deveria ainda muito mais ser hoje, é que a nossa morada está preparada para nós. Isso aqui é tudo passageiro. Agora, o outro evangelho que eu acabei de falar dele, não fala nada disso, não. Negócio de esperança no céu é para crente quadrado. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. Aí, Jesus fala, olha, esse aí, ao invés de fazer qualquer uma dessas coisas que um crente racionalmente faria, ele alargou a visão. Aí vem com aquelas pregações, vou largar a tua tenda. Ah, tá aí. Tá aí, irmãos, as pregações que nós... Vamos olhar o contexto do alargar a tenda e vamos olhar o contexto disso que nós vemos aqui. A pessoa profunda, vou fazer maior, vou ter tanto, que posso dizer a minha alma, ou seja, as coisas materiais vão encher a minha alma. Nada material enche a alma do homem. Aí Jesus diz, esse é o seu projeto? Pois bem, se nessa noite chegou o teu dia, hein? Isso aí fica para quem? Então nós temos o nosso coração neste mundo e nos enganamos, fica para o meu filho. Para quê? Para eles brigarem e se matarem? E nós sabemos, a gente está em vida ainda assistindo, já se matando antes de morrer. A gente nem morreu ainda, já estão se matando. E eu estou falando isso por casos que eu participo vendo dentro da minha família. Não eu diretamente, meus filhos estão crianças ainda, não chegou o caso. Mas a escolha da aparência é a natureza do homem caído, mas o homem que depende do Senhor, o homem espiritual, um homem cuja esperança é o céu, ele tem que submeter as coisas aqui diante de Deus e confiar no Deus que o trouxe até este lugar. Será que nós ainda podemos viver vida de crente hoje? Ou será que a gente só vive vida de crente se Deus permitir a gente ficar no cadinho? A gente só permanece fiel se Deus permitir a gente... Aí fica bravo na pobreza. Parece que nada dá certo na minha vida, eu não vou pra frente. E nada. Ai, Deus! E vai pra seminário disso e declara e tal, e recebe tudo. E Deus, pela sua misericórdia... Vou repetir. Deus, pela sua misericórdia, deixa você e eu lá naquele lugar. Misericórdia, porque o que nós fomos atrás não é dele. E alguns, por causa disso, vão para um caminho que não é dele e acabam-se longe do Senhor, em outro destino eterno que não é o céu.
Mas Deus, pela sua misericórdia, alguns de nós permite permanecer. Para quê? Porque aqui, no pouco, a gente permanece fiel ao Senhor. Aqui a gente depende dele, não tem outra. E eu e você por dentro estamos lutando. Porque, ai, Senhor, por que não me dá mais um papapá? Estamos lutando. E Deus sabe que é pela misericórdia para manter. Alguns de nós entendem qualquer coisa. É a prova, às vezes, irmão, olhe para mim, para você. Eu vi isso tantas vezes. Perde algumas realidades. E até na minha vida mesmo, se eu olhar bem direitinho. Quando Deus permite você subir um passinho na escada do sucesso, uma posição melhor no trabalho, uma posição melhor na igreja, qual é a minha e a sua atitude? Quem a gente é? A mesma pessoa? A gente muda, o narizinho começa a subir mais? Ou a gente se torna mais humilde? Quem somos nós? A gente descobre, é isso. Dizem os pensadores que a fama e o dinheiro e coisas desse tipo não mudam ninguém, mas mostram quem a pessoa é. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós, ao entendermos quem nós somos, nós possamos pedir, Senhor, quebranta a minha vida, ajuda-me a depender do Senhor e ver a tua glória. E se te aprover me dar um pouquinho mais, eu estou pronta. Essa é a minha oração, Senhor. Tá difícil, Deus, mas eu vou ser fiel, dá-me força. Eu me lembro de uma oração que eu fiz uma certa vez, que eu estava numa situação, o emprego que eu estava era vergonhoso até para aquilo que, enfim, eu tinha estudado, a minha realidade de vida. Eu dizia, Senhor, como pode? Mas eu sei que eu estou no lugar certo. Eu te peço, me tira deste emprego, deste lugar. Mas se esta não for a tua vontade, dá-me força a cada dia de enfrentar o que eu tenho que fazer a cada dia. Essa foi a minha oração. Deus ouviu a oração e acho que 3, 4 semanas depois, abriu-se uma outra oportunidade para mim e eu saí. Eu agradeci a Deus. Mas em algumas coisas, outras realidades da minha vida, parece que eu estou tentando e nada caminha. Mas hoje, com a maturidade e entendendo essa realidade bíblica, eu agradeço a Deus em todas as coisas, entendendo que Ele sabe, Ele cuida e eu tenho que ser, como crente, fiel, ter fé verdadeiramente. Fé é isso, é na prática em Deus. E eu pergunto para cada um de nós. Eu não estou dizendo que é fácil para mim, não. Você está ouvindo pelas minhas palavras. Não é fácil. Como não é para você, não é para mim. Mas que crente, será que nós ainda podemos ser crente de verdade hoje? Claro que sim. Segundo tópico, as consequências da escolha de Abraão. Primeiro, a aprovação da escolha correta. Segundo, o preço da escolha dos olhos. Terceiro, o amor apesar da escolha. Primeiro, a aprovação da escolha correta. Gênesis 13, 14 a 16. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Que isso, irmão? Quando Ló fez a sua escolha pelos olhos, Abrão não abriu a boca, disse tudo bem, e virou para o lado dele, o que sobrou para ele. Quando ele se virou para o seu lado, Deus não se silenciou, pelo contrário, Deus fez questão de dizer, agora sou eu e você, Abrão. Agora, olha para essa terra aí, Abrão. Esta terra, aleluia, é que será não só tua terra, mas a da sua descendência que eu te prometi quando pela primeira vez falei. E o resto das palavras que estão aí. Então, esta palavra de Deus a Abrão mostrou o quê? Eu tomei a decisão certa. Eu deixei na mão de Deus e a escolha que sobrou para mim era a que Deus tinha para mim. E Deus, confirmou na mesma hora. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 13 diz: A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará.
E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Que bênção! A escolha correta, quando Deus deu a Salomão, ainda tão jovem, uma escolha. Salomão, o que você quer de mim? Dize-me o que você quer. Deus, irmão. O que estava no coração de Salomão? Ele disse, Senhor, eu sou jovem ainda. Este teu povo é o teu povo, Senhor. Como? O que eu preciso é de sabedoria. Eu preciso de inteligência, entendimento para como entrar e sair no meio do teu tão grande povo. Então ele honrou ao povo de Deus, que reflete a Deus. Hoje seria a igreja o povo de Deus. Então, reconhecer a igreja como povo de Deus, não um Zé Farinha, esses irmãos quadrados, esses daqui que estão tentando se achar, aquele que dá não sei o quê, os que estão na frente. Não importa, não, irmãos. A visão de Salomão não foi nada dessas coisas. Foi este povo, é o povo de Deus. Senhor, eu preciso sabedoria para ser rei sobre eles. E aí Deus aprova na mesma hora. E tá aí. A aprovação de Deus não só deu para Salomão, este não é o caso para todo mundo, até porque Deus conhece o nosso coração. E quem de nós responderia tal coisa a Deus? Tá aí. Então, conhecendo o coração de Salomão, Deus responde e aprova na mesma hora. Meu filho, boa. Este coração é justo. É bom o que você me pediu, porque você me pediu isso, glorificando a mim, entendendo que este é o meu povo, então vou te dar isso que você pediu e vou dar mais aquilo que você não pediu também. O preço da escolha dos olhos é a segunda consequência. Gênesis 14, 11 e 12, e claro, não foi Abrão que teve essa escolha, foi o próprio Ló. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram-se. Então houve um grupo de reis que tomaram aquela área onde Ló estava. Então esta foi uma das consequências que ele viveu pela escolha que ele fez. Havia uma outra consequência que está bem escondidinha ali. Logo na hora que a Bíblia fala que ele decidiu por aquele lugar, nas campinas de Sodoma e Gomorra, falou que os varões de Sodoma eram homens maus e que ativamente eram contra o Senhor. Então, esta já era a primeira consequência que está ali, passada rapidamente na Bíblia, e a segunda foi este ataque que veio. E nós vemos depois que, graças a Deus, Deus usa Abrão para o livrar. E não levou só o dinheiro, como está escrito aí, as fazendas e ele, mas levou inclusive a sua família e os seus empregados também. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 20 a 27, diz: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Você lembra dessa história? Vamos lá. Para quem já lembrou, já está rindo. Está rindo porque não é você nem eu, né? Graças a Deus. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando até a altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Uma história semelhante à de Ananias e Safira. Uma história de desobediência que causou algo que trouxe temor
naquele tempo a todos, com certeza que escutaram, e até hoje nos traz um temor muito grande. Geazi assistiu a Naamã ser curado pela bênção de obedecer à voz do profeta Eliseu, que, usado por Deus, disse para ele o que fazer. Ele fez, ficou curado. E Naamã, alegre e contente, que já tinha preparado, né, o presente, a bênção para aquele que fosse usado por Deus para a sua cura, foi para Eliseu e disse: está aqui. Eliseu disse: eu não quero nada de você. Pode voltar com tudo que você trouxe. Esta colocação é para crente, irmão. Será que ainda existe algum crente? Porque nem todos necessariamente Deus mandaria, mas eu quero aprender com este caso que muitas vezes Deus faz. Deus faz para nos provar, Deus faz porque é a vontade dele e nós nem entendemos o porquê. O fato é que Eliseu sabia claramente que se ele tomasse, ele estava em desobediência. Então, Eliseu, que era o homem de Deus, fez isso. Como é que um obreiro que reconhecia quem era Eliseu, tinha testemunho do ministério de Eliseu? Não, Eliseu tinha testemunho. Como é que o seu obreiro, na cara dura, diz: ele foi um bobo. A bênção chegou na nossa porta, o homem é um ricaço. Isso é bênção de Deus, eu não posso deixar passar. Como é que o meu Senhor deixou passar? E esta é a palavra que eu muitas vezes tenho ouvido no nosso meio. É bênção de Deus. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Eu questiono, nesse caso, era bênção de Deus? Acho que a resposta é certa. Eliseu sabia que não era e por isso ele negou. Geazi descobriu que ele estava se enganando a si mesmo. Agora, para nós, vamos ser bem honestos aqui. Nós temos a tendência de ver como Geazi. E há um mundo de charlatões do evangelho que são gritadores da teologia de Geazi. Crente, vamos atrás da bênção deste mundo, porque Deus nos pôs no cabeça e nós somos destinados para isso, o ouro e a prata é do Senhor. Veja que usam as escrituras para nos levar a um caminho que não tem nada do caminho de Deus para nós. Ah, irmã, então Deus só quer miséria? Não. O Deus que cuidou do profeta no tempo da abundância, cuidou dele no tempo que todo mundo estava morrendo sem nada. Este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus da Bíblia. Como eu disse de caso de Paulo, deu dias de abundância, de oferta da igreja de Filipe, que ele falou: uau, agora sim, parece abençoado ser um apóstolo, ser um missionário. Glória a Deus, aleluia. Claro que ele não recebeu com essas palavras, estou brincando aqui. Mas os muitos dias que ele não tinha, e quando não tinha, o que eu vou fazer? Eu sei trabalhar com as minhas mãos, vou trabalhar. Alguém podia de fora dizer: mas Paulo, a sua prioridade, o seu ministério, o seu chamado. Então nós aprendemos da Bíblia Sagrada, irmãos. Agora tem uma escolha. Eu lembrei a você e a mim hoje, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O mesmo diabo que enganou para fazer Eva ver diferente o fruto, eu pergunto, será que não é ele que encheu o coração de Geazi para ir atrás do dinheiro de Naamã? E será que não é ele que tem enchido o coração da igreja através desses pregadores que têm sido usados não por Deus para buscarmos as coisas deste mundo? Ou será que o nosso evangelho é do mesmo Deus que proveu para Abraão? Nós aprendemos na classe passada. Na escassez da terra da bênção, ele proveu um Egito para ter pão, inclusive prosperidade. Então, é melhor confiar em Deus. E confiar em Deus é saber que nós não sabemos o dia de amanhã. É tão somente confiarmos plenamente, deixe Deus fazer o que está em nossas mãos para fazer, sermos fiéis a Ele, inclusive nos dízimos e nas ofertas, como a Bíblia nos chama a fazer, e confiar nele, para que nós possamos ter a tua bênção no dia
da abundância de fora, mas no dia da escassez de fora, tenhamos sempre o Senhor como nosso Deus. O amor apesar da escolha é o terceiro subtópico. Gênesis 14, 14 a 16 diz: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso. Será que ele falou bem feito? Tá vendo aí? Não quis o melhor? Tá vendo aí o que a gente falaria? Ele armou os criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Então, Abraão viu que pegaram um que é de Deus, um que é da família dele, e diz: não, eu vou. Se ele orou, imagino, Senhor, ser comigo, me ajuda, confirma a minha ida, ele foi. O fato é que ele foi. Ao invés de querer mal ao seu sobrinho pela escolha dele, ele foi ajudá-lo e recuperou tudo, e foi na força da fé mesmo, porque ele era simplesmente um homem e alguns seus criados contra aqueles que foram ali, atacaram uma cidade, não mais de uma cidade, né? Aquela região inteira ali, mas Deus deu a vitória para ele. Números capítulo 12, versículo 2, depois do 9 a 15, diz: e disseram, porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? Isso é os dois irmãozinhos de Moisés. E o Senhor o ouviu, era Miriam e Arão. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Você ouviu o que Miriam e Arão falavam? Ai, Deus fala só por acaso com Moisés. Por acaso eu não tenho dom também? Por acaso eu não sou crente? Por acaso eu não sou usada por Deus também? Por acaso... Tá aí. Foi esse o tipo de conversa que teve entre os dois. Você, por acaso, Arão, não é de Deus também? Será que Deus não fala com a gente também? Claro que sim. Mas Deus, ao ouvir isso, se irou. Deus, irmãos. Deus, irmãos. Deus, irmãos. Não foi o homem de Deus. Seria normal. Mas foi Deus quem se irou. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, ora não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés, está aí, um exemplo de amor apesar da escolha. Como Abraão, Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então veja aí, irmão. Essa nossa brincadeirinha de desrespeitar as autoridades de Deus, esse nosso direito moderno, a nossa posição pós-moderna e de atitude ante qualquer liderança, mas principalmente a liderança espiritual, a liderança de Deus, traz ira a Deus. Porque quem inventou o negócio de pastor, quem inventou, quem propôs, quem disse eu dei uns para, foi o próprio Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quem colocou hierarquia, desde o tempo da lei até a realidade da igreja, dentro da igreja uma hierarquia funcional, como crentes nós somos todos iguais. Mas funcional na igreja, pastor, é líder sobre nós. E há outros níveis de liderança às quais todos nós somos chamados pela palavra de Deus a estar debaixo, submissos à autoridade. Que alguns podem errar em sendo líderes, que alguns podem pecar contra Deus em sendo líderes, que alguns podem fazer injustiça em estarem em posição que tem essa possibilidade. Claro, Moisés não foi perfeito, foi um grande e bom líder, um homem de Deus, amigo de Deus. Mas nós temos exemplos de homens como Saul, que estava oprimido
Ainda assim, Davi diz, eu não ponho a mão no ungido do Senhor. Deus faça! A hora de Saul está na mão de Deus. Só quem pode tirar a sua vida, no caso dele, era questão de vida ou morte, que o outro estava querendo matar ele. É Deus. Isso é uma lição para nós, irmãos, tremenda. Porque não é nem a nossa vida, o nosso pescoço que está, não. É só porque a gente acha que é injustiça, porque está enricando, porque todos os nossos porquês. E eu não quero passar a mão no erro de ninguém, não, porque Saul estava oprimido. Para além de estar fazendo um monte de coisa errada, estava oprimido, irmãos. Você imagina você ter um líder sobre a igreja oprimido, literalmente, irmão? E Davi sabia, porque ele conhecia de perto, tá? Mas eu quero mostrar com isso que o Deus da Bíblia não mudou. E quem instituiu liderança foi ele. E nós devemos tão somente estar debaixo. Este é o nosso lugar. Porque na hora que Deus... Eu vou falar uma palavra agora. Que Deus quiser fazer justiça contra aquele que está em pecado, contra aquele que está oprimido, contra aquele que decidiu isso, aquilo, ele vai fazer. E ou nós cremos como Davi creu e somos crentes, ou nós tomamos a justiça de Deus nas nossas mãos, e é o que eu assisto e ouço a cada dia no meio da igreja. E os grandes pregadores deste novo evangelho, é o que eles ensinam. Nós não temos como viver como antigamente. Volto a dizer, abuso de poder, injustiça. Deus não passa por nada disso, irmão. Será que... Meu Deus, será que a gente crê em Deus ou se nós estamos falando de um boneco? A injustiça não passa para Deus, irmãos. Quantos homens de Deus, na palavra de Deus, foram vítimas? Vamos deixar aí no exemplo de Davi. Quanta injustiça Davi sofreu? Ele perdeu alguma coisa? Não. Ele foi forjado neste caminho. Ele aprendeu mais e se aprendeu a se relacionar com Deus, a depender de Deus, a conhecer o poder de Deus. Mas nós não queremos conhecer nada disso, nós queremos lavar a alma. Amém? Ou não conseguimos? Estamos tão travados por esta pregação enganosa que nós não conseguimos mais dizer amém para a palavra de Deus. Será que é este lugar que nós queremos? Deus nos deixará, se é onde nós... Escute, por favor, isso é Bíblia. Se nós decidirmos abertamente não mais nos submetermos à autoridade que Deus colocou, Deus não vai brigar com a gente não, irmãos. A gente é livre até o fim, o caminho que a gente escolhe. Agora eu quero lembrar você o texto que a gente acabou de ler, quando Miriam falou, mas Deus também fala com a gente. A Bíblia diz que ele, Ciro, quem fez justiça, agora a justiça em vez de ser contra um líder que podia estar errado, no caso de Moisés, ele não estava. Mas ao invés da justiça de Deus ser pesada contra aquele que está literalmente roubando ou sendo injusto, porque se ele está errado, Deus vai entrar em conta com ele. Mas na hora que eu e você entramos no meio, a justiça de Deus agora foi aplicada sobre nós. Que Deus nos guarde em nome de Jesus e ainda nos dê ouvidos para ouvir, submissos à palavra de Deus. Os altares de Abraão é o último tópico. Siquém foi o altar da promessa. Betel, o altar da casa de Deus. Moriá, o altar do sacrifício maior. O altar da promessa, Siquém, Gênesis 12:7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua semente darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, onde Deus falou com ele, houve um altar, um lugar de adoração, um lugar especial, uma lembrança, uma memória que consagrou de maneira santa, aleluia, o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós nos lembramos do momento, e para nós é um momento santo quando nós entendemos o chamado de Deus, tanto para o evangelho como dentro do evangelho, para uma missão, para uma obra que Deus tenha para cada um de nós. Betel é o altar da casa de Deus. 12:8 de Gênesis. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Por causa do nome Betel, nós entendemos que é a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar de altar. É um lugar de sacrifício. Altar é um lugar de sacrifício, de oferta ao Senhor. A nossa vida, o nosso dinheiro do dízimo, o nosso dinheiro da oferta, os nossos hinos cantados, a nossa presença fielmente à casa de Deus, faz-nos colocar diante de Deus como um Abraão. Que a casa de Deus era o lugar do seu altar. Não é lugar da glória do homem, é lugar da glória sendo dada a Deus. Que Deus nos ajude a ter a casa de Deus como um altar sempre na nossa vida. Não é um lugar só para receber. Na verdade, o altar não é para receber. É
O altar, neste contexto, não é para receber, é para adorar. Quantos de nós? Parece que só queremos ir para receber. Eu quero receber uma palavra. Eu quero receber uma bênção. Não é errado precisar do Senhor. Pedir, Senhor, direciona a minha vida. Fala pelo teu servo na pregação de hoje. Ah, Senhor, alivia minha alma, que eu possa no culto sentir ser fortalecida. Não, não é errado. Mas eu vou cultuar e eu peço a bênção de Deus. E que se aprover a Deus, Ele nos vai dar. E a casa de Deus, ela é rica em bênção, porque ela é rica da presença de Deus. Aleluia! Mas o altar em si é o lugar do nosso sacrifício. E o Moriá é a prova maior disso, que foi o altar do sacrifício maior de Abraão. Capítulo 22, versículo 2, depois do 9 ao 12. E disse, toma agora teu filho, é Deus falando com ele, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Ele ainda fala mais forte. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Isso significa queima ele vivo em oferecimento para mim, sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 9 ao 12 diz, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar, ou seja, matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. O exemplo de Abraão foi único na Bíblia. Ele não tinha a revelação de que este Deus não recebe sacrifícios humanos. O que ele fez foi o que ele aprendeu a fazer até aquele momento, foi obedecer. A Bíblia ensina para nós, depois, o que estava no coração dele. Ele sabia a segurança dele, ele sabia que Isaque era o filho da promessa. A segurança no coração de Abraão, que ninguém conhecia, é que Deus receberia as cinzas, o holocausto de Isaque, mas que das cinzas ele haveria de ressuscitar o menino. Esta era a fé de Abraão. Mas não precisou, porque Deus ali, então aquele altar foi um altar da provação. Nós somos provados se nós vamos dar o nosso tudo, o nosso maior. Se nós podemos nos sacrificar, ou o nosso filho, ou o nosso trabalho. Eu contei aqui que uma certa vez foi o que o Senhor pediu de mim. Deixar um trabalho. Acho que foi na escola dominical passada, nessa. Eu falei o contrário, Deus me deu uma porta de trabalho. Mas em outro caso, foi o contrário. E eu gelei por dentro, porque era uma oportunidade tão boa que eu tinha, eu não podia deixar. Mas a pergunta é essa, será que nós estamos dispostos a obedecer no altar do sacrifício? Se Deus nos pedir o trabalho, se Deus nos pedir, nos chamar ao campo missionário, nós temos que deixar a parentela. Se Deus nos pedir a nossa vida, entregue as nossas prioridades, a nossa fortuna, como falou com aquele jovem rico. Não é todo mundo que ele pede cada uma dessas coisas, foi a cada um destes. Mas em cada um destes a ser provado, cada um teve uma resposta diferente. O jovem rico foi embora triste. E Jesus trouxe por isso uma lição para nós, que nós possamos repensar se nós estamos dispostos e entender que parte da nossa jornada com o Senhor vai incluir um altar do sacrifício. Vai incluir. Não vai ser, seguramente, como foi com Abraão, de alguém imolar o seu próprio filho. Nós já entendemos isso. Mas algo muito precioso de nós deve morrer. Deve ser crucificado com Cristo. Paulo aprendeu isso e viveu, Pedro viveu isso, e nós também, em algum momento da nossa vida, viveremos. E a pergunta é, qual será a nossa resposta? Que Deus nos ajude a ser crentes melhores, que os nossos alunos sejam abençoados por uma aula tão especial como essa, que você, como professor, seja também fortalecido nessa jornada, na presença do Senhor. Amém.